prazer nós darmos início ao nosso programa Sala de Imprensa. E nós procuramos sempre fazer com que você, nosso público telespectador, seja privilegiado com boas entrevistas, com profissionais que possam trazer aqui conhecimento, cultura e principalmente tudo que construíram na sua vida profissional para poder, de certa forma, contribuir, não é? Com uma melhor qualidade de vida, com expectativas, com opiniões, enfim, dentro da valorização desse processo que nós procuramos fazer aqui, um jornalismo com ética, com dignidade, com profissionalismo. E nós temos a oportunidade de estar recebendo o nosso querido comandante Carlos Eduardo Falcone, que é coronel da Polícia Militar e também foi o que criou todo o sistema aéreo de segurança com os ossos águias no estado de São Paulo. Coronel, uma honra ter você aqui conosco. Prazer. Muito obrigado pela sua vinda. Prazer é meu, Sérgio. Prazer enorme. E o nosso habituê, esse também não menos, não é, prestigiado, coronel da Polícia Militar, nosso psicólogo, advogado, jornalista, radialista, deputado por 7 mandatos, esse que foi um exemplo na Assembleia Legislativa, criou a Polícia Militar Ambiental, fez um trabalho brilhante quando foi comandante da rota. Enfim, pelo menos a sua época a segurança era melhor e a gente tinha mais, na verdade, oportunidade de viver com melhor qualidade de vida, que é o nosso coronel Edson Ferrarini. Meu comandante, um prazer tê-lo aqui também. Prazer é meu. Hoje nós estamos aqui ladeados por 2 grandes oficiais da Polícia Militar que muito honram esta corporação com mais de 100 anos de existência, que é o meu querido coronel Falcone e o coronel Ferrarini. Coronel Falcone, eu queria que você trouxesse aqui para nós, primeiro, como é que começou a sua atividade, quer dizer, você é piloto, não é? De aeronave, enfim, já com brevet de muitos anos, não é? Você tanto pode pilotar helicóptero como avião ou é só helicóptero? Como é que é? No meu caso, só helicóptero. Só helicóptero, né? Enfim. E você, no fundo, foi o que teve a ideia de trazer para a Polícia Militar, ou, na verdade, de fazer com que efetivamente surgisse, não é, um batalhão especializado para o socorro, para o atendimento, que hoje serve de tudo, né? Porque já mulheres foram salvas por causa de parto, coração que já foi trazido, não é? Pé, não é? Eu sei, a gente já acompanhou aí alguns dos vídeos institucionais da Polícia Militar, não é? E que a gente vê esse trabalho fantástico realizado e que, no fundo, nasceu das suas mãos. Parte das minhas mãos, né? Na realidade, né, a história da aviação da Polícia Militar, ela é centenária. É verdade. Né? É uma coisa que muita gente da população não conhece. Né? Verdade. A nossa aviação ela é de dezembro de 1913. Então, muito antes ainda da aviação da Marinha, da aviação do Exército, da aviação da própria Força Aérea, né? Da Aeronáutica. Isso, exatamente. Então, àquela época, né, o avião foi inventado em 1906. Sim. Em 1913... Já tinha... A Força Pública de São Paulo já tinha uma esquadrilha de aviação. Que era a Esquadrilha da Fumaça? Não, chamava... Fumaça veio depois. Né, eram os Gaviões de Penacho, era o nome da Gaviões esquadrilha. De Penacho, né? Tá. E junto com a esquadrilha foi criada também uma escola de aviação e uma fábrica de aviões. Que lindo! No Brasil. Então nós somos os pioneiros na América Latina a ter uma aviação pública, né? Olha como é interessante. Uma aviação Na policial. verdade, nós não... Você tinha conhecimento disso, com todo o respeito, coronel? Eu tinha. O senhor sabe, porque, desculpa a pergunta. Não, mas eu leio isso aí porque exato. quando eu nasci, meu pai era soldado da Força Pública. E ele falava da Revolução, dos vermelhinhos, que eram os vermelhinhos. Exatamente, os vermelhinhos. Dos revolucionários e tal. E esse programa é para os paulistas se encherem de orgulho. Sim. Para vocês entenderem por que a Polícia Militar de São Paulo é comparada com as melhores polícias do mundo.
do mundo. São 90 mil homens adestrados, preparados. Você não anda 20 quarteirões de São Paulo sem que você não veja... Se depara com uma viatura ou com um policial de bicicleta ou de motocicleta, a pé. Ou você, então, você tem esse corpo de helicóptero comandado pelo Coronel Falcone. Sim. Quando eu escrevi o meu livro, só para você entender, eu autografei o meu livro para o Falcone e escrevi aqui, felicidade do amigo e fã. Sou um fã seu, cara, porque eu sou fascinado por aquele salvamento que eles fazem na estrada, aquelas vidas que eles conseguem voando levar para a vida. Trazer de volta. Então o Falcone, ele faz parte dessa coisa fantástica que você, paulista, pode se encher de orgulho, porque nenhum outro estado do Brasil tem uma frota tão grande como a de São Paulo e, eu vou dizer, a palavra é minha, sem o adestramento da tropa de São Paulo. Isso aqui é fantástico. E aí, na história, começou em 1913, no dia 17 de dezembro de 1913. O tempo foi passando, né? A gente participou de alguns momentos históricos, né, do país, né? Algumas convulsões, inclusive. Culminando na época da Revolução de 32, quando São Paulo, entre aspas, foi derrotado na Revolução Constitucionalista, né? 32. E a nossa ganhamos aviação, que o objetivo era a Constituição. Exatamente. Mas perdemos a guerra. Perdemos a guerra, mas ganhamos o nosso objetivo, né? Mais de 600 pracinhas morreram. Exatamente. Então a gente comemora bastante essa data aqui, no 9 de julho. Lógico. Né? E essa aviação nossa, na época, foi passada, então, para o Exército, né? Que já, à época, já tinha também a sua aviação, né? Porque depois, em 1916, foi feita a aviação da Marinha, a aviação naval, 1919, a aviação do Exército, né? Certo. A aviação da Força Aérea foi surgir somente depois, aí já na época da Segunda Guerra, né? Em 1942, né? 40, 42. Passaram esses anos todos, né? A gente com a nossa aviação extinta, bombardearam os nossos hangares no Campo de Marte, que era dois hangares, né? O Messias e o Chantre, né? As bases dos hangares ainda estão lá no Campo de Marte. O Campo de Marte era todo da Força Pública, né, comandante? E até que em 1984, na época de uma comoção social, que tinha manifestações, uma época muito parecida com o que vivemos aqui nos últimos anos, né? Infelizmente, né? Então, o governador Franco Montoro, ele resolveu comprar uma aeronave para a Polícia Civil e outra para a Polícia Militar, que a gente batizou de Águia. Então foi o Águia Uno, isso foi no dia 15 de agosto de 1984, quando a gente ressurgiu novamente, aí sim com a aviação já de asa rotativa, né? Com os helicópteros. Perfeito. Né? Até chegando até os dias de hoje, aí com uma frota de 30 aeronaves, 23 Águias, né? Então, eu participei desse processo, não lá do início, lá de 84, tivemos nossos pioneiros, né? Coronel Birajara, né? Que o Coronel Visconti, o Irineu, o Luquezzi, o Tacílio, são os nossos pioneiros, né? O Coronel Santos, são os 6 pioneiros. Conheci todos, né? Eles foram todos meus amigos. E as ideias surgiram até que uma ferramenta maravilhosa que é o helicóptero para poder fazer o salvamento de vidas. Então, o resgate surgiu em 89 e 90, o resgate aéreo, né? Que, junto com uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública, com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, né? Com o grupamento de rádio patrulha aérea, e a Secretaria da Saúde, com o então chamado SAMU, que era o Serviço de Atendimento Médico de Urgência do Estado, que depois mudou de nome quando começaram a surgir os SAMUs municipais no país, e o SAMU passou a se chamar GRAU, né? Então é uma parceria que subsiste até hoje. Então muita gente trabalhou nesse processo aí, a gente buscando modelos fora do país, né? Principalmente em Chicago e na França e na Alemanha, para trazer o modelo que a gente tem adaptado aqui para o nosso país e para São Paulo, para poder ter o serviço de excelência que a Polícia Militar tem hoje. Que são com os águias, não é isso? Que são com os águias. Quantos águias nós temos? Que os paulistas vão ter orgulho, vão ficar orgulhosos, quer dizer,
se nós temos 23 águias. 23. Para salvar vidas, mas é para salvar vidas. Você está lá no campo, na estrada, no lugar inacessível, ninguém chega. Aparece lá vai o Falcone com seus 23 helicópteros e vai buscar. E tem mais uma frota de aviões também que também está a serviço da população, né, Falcone? Também, tem aviões também. Temos asa fixa, né? Na realidade, a gente tem hoje um King Air, né? Com um avião muito bom para fazer transporte. Maravilhoso. Um avião já voei muitas vezes. Pouso e decola de pista curta, né? Mas nesses anos... 8 lugares, né? É isso. Então, nesses anos aí, a gente conseguiu evoluir bastante, de maneira que hoje a gente está em todo o território do estado de São Paulo com 10 hangares, né, de aeronaves para a polícia, né, para atividade policial e atividade de salvamento genérico, né, não para o resgate. Né? O resgate, infelizmente, a gente não conseguiu expandir ainda para o resto do estado. E a gente tem eu particularmente, a gente desenvolveu um projeto aí para poder trazer para o Brasil o paradigma alemão e francês aqui para o Brasil, para poder fazer esse atendimento das vítimas, principalmente de trauma, né, de acidentes de trânsito nas rodovias, aí, de uma maneira mais adequada, né, da mesma forma que é feito na Alemanha e na França. E hoje, infelizmente, nós não temos aqui. Não temos, porque a gente tem que ter a consciência de que o Estado, né, por mais rico que seja, ele não tem condições... Carece dessa possibilidade. De manter um serviço tão grande, mesmo com a pujança que tem o Estado de São Paulo. Então, né, alto nível por causa do custo? Por causa do custo, por causa das pessoas, né? Porque são pessoas que você está tirando, na realidade, da atividade policial para poder fazer esse tipo de serviço, né? E o treinamento é muito complicado, né? Então, só para ter uma ideia, para formar um piloto do Águia, para poder fazer tudo o que é feito, é de 4 a 5 anos de treinamento. Você está brincando? Para formar um tripulante operacional, o curso é pequeno, de 6 meses ali, só que para ele ficar proficiente para poder fazer qualquer coisa com o helicóptero... 2 anos. Para descer num rapel, para acessar uma área restrita bem apertada, aquilo que a gente vê na televisão, pousar no meio da rua, 2 anos pelo menos de treinamento desse tripulante. Os médicos, enfermeiros, não são qualquer médicos e enfermeiros, são médicos e enfermeiros com o curso de tripulante. Eles também fazem rapel, então são médicos assim... Treinados para isso. Né? Todos são mecânicos. Oficiais. Todos são não, oficiais. Nem todos, nem todos. Não, os pilotos. Os pilotos são oficiais. Os pilotos são todos oficiais. Todos oficiais. Todos formados na Academia do Barro Branco. É feito um concurso interno muito rigoroso, muito complicado. A gente estabeleceu, de acordo com a nossa história, a nossa experiência, em parceria com a Força Aérea Brasileira, usando os psicólogos deles, estabelecemos um perfil profissiográfico desses pilotos e é feito um concurso com base nesse perfil. Além dos exames físicos, etc., né, que tem que se fazer. É fascinante, É fascinante. É fascinante. É tão fascinante que eu vou pedir que agora, nesse exato momento, o nosso público possa participar para conhecer um pouco da maravilha que é essa frota de helicópteros dos 23 Águias que prestam relevantes serviços para a sociedade de São Paulo, do Brasil e tantos, né, que necessitam de socorro num momento crucial da sua vida, né? É isso. Porque quantos deles tiveram a vida resguardada em razão desses atendimentos? E nosso coronel Falcone que é um dos grandes artífices desse processo todo.
Ser aviador policial significa utilizar dessa dádiva maravilhosa que é o voo no cumprimento de uma missão de devotamento ao próximo. Agora que nós tivemos a oportunidade de ver, esse tipo de atendimento é feito diariamente. Quer dizer, nas estradas, nas marginais, nas rodovias, inclusive até, conforme nós vimos, também com questões de acompanhamento de assalto, de miliantes, não sei o que e tal, que os águias vão atrás. Exatamente. Uma coisa que era interessante deixar claro, né, para o público, isso, é que o serviço principal da Polícia Militar é exatamente esse, né? O combate ao crime, a parte de monitoramento de inteligência, a fiscalização do trânsito, do meio ambiente, né, com a Polícia Ambiental. Essa é a parte principal. O resgate é um pedaço apenas dessa gama enorme de que a Polícia Militar se presta a fazer. Né? E, obviamente, é uma parte bastante complicada, porque, como civil, tem que se pousar em locais apertados, né? Tem que, às vezes, na serra, com mau tempo, né? Então, situações no mar, o salvamento marítimo. Os cidadãos se afogando e vocês chegam lá e é incrível o que eles fazem. Não, exatamente. Então, por isso é aquele treinamento todo que eu falei, né? Que é 5 anos, né? Porque o piloto, quando assume o comando de uma aeronave dessa, a tripulação que está junto tem que saber fazer tudo e estar preparada para qualquer coisa em qualquer momento. Então, então, respondendo a sua pergunta, é uma coisa que é 24 horas por dia mesmo. Né? Com exceção do resgate. O resgate não dá para se fazer à noite. A gente tem limitações no nosso país, né? Além de limitações legais, né? Tem também limitações físicas e geográficas, né? Climáticas, então é uma coisa um pouco complicada, né? Infelizmente a gente está num país, por exemplo, que toda a fiação elétrica, ela é aérea, né? Então você pousar com um helicóptero à noite, onde você não consegue ver o fio, é uma coisa complicada. Então passa a ser um risco muito grande, né? Mas numa cidade conurbada como é São Paulo, né? Já agregando, toda agregada, né? Mais São Bernardo que uniu, que Guarulhos, 39 Osasco, municípios aí, ou mais municípios, né? Que ela já está colando já com Campinas. Exatamente. Com São José. E Campinas virou região metropolitana. Exatamente. Então é uma coisa complicada, né? Então a velocidade para você chegar até a vítima, né? Porque o que salva uma vida não é pegar a pessoa que sofreu o acidente e levar para o hospital. Não é isso que salva a vida. O que salva a vida é levar o médico no local. E é isso que a gente está tentando trazer de conceitos aqui para o país, que é o que é feito no mundo inteiro, né? Na Alemanha, por exemplo, há uma regra nacional, lei lá, federal, que o médico tem que chegar em até 15 minutos na vítima. Entendi. Então eles dão um jeito de chegar, e o jeito mais rápido é o helicóptero, né? Entendeu? Pode ser de outras maneiras, mas o jeito mais rápido que eles acharam lá foi o helicóptero, e é a solução que nós temos aqui também. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta importante, que aliás foi o tema de uma reunião que nós tivemos aqui na sede da Associação Paulista de Imprensa, que nós estamos também muito, não é, dirigentes nesse aspecto, no sentido de saber o que está acontecendo. Uhum. E o que ocorre? Nós temos hoje, Coronel Ferrarini, um problema que é realmente para ser resolvido. Porque as estradas hoje são as principais no estado de São Paulo, são concessionárias públicas, não é? Ou seja, hoje já tem empresas que administram, e aliás, cá entre nós administram muito bem, não é? Cobram caro para burro, mas que eu acho que é fora de mercado, na minha opinião. Acho não, isso é já devidamente comprovado e tal. Os valores operados na Europa, nos Estados Unidos, são muito mais baratos que no Brasil. Mas enfim, mas o que ocorre? Independente disso, quando acontece um acidente nessas estradas que, entre aspas, particulares, porque em pese a estrada é pública, de interesse público, quem construiu foi o governo do estado, mas hoje são, na verdade, conservadas, não é? Através de empresas, de consórcios. Não é? Foi um belo projeto, não estamos criticando o projeto, nem dizendo que está errado. A única coisa é o seguinte, por que o serviço de atendimento aéreo não é feito por empresas privadas? Essa é uma boa pergunta.
eu tive já alguns questionamentos desses na época que eu era o comandante do grupamento aéreo, sim, da aviação da PM. Que agora, na verdade, o senhor está aposentado, quer dizer, aposentado na Polícia Militar. Há 6 meses, né? Pouco tempo, então. Faz pouco tempo. Quem comanda hoje a aviação da PM é o Coronel Paulo Luiz Caquete Júnior. Sim. Né? E eu tive alguns questionamentos com relação a isso. Isso é uma pergunta muito importante, porque quando a gente vê num programa de televisão o Águia pousando numa rodovia, isso, ele realmente está fazendo o papel que ele tem que fazer. Ele tem que fazer o salvamento. Salvar vidas. Chamou, a gente vai. É o objetivo tem que fazer. Da Polícia Militar. E aí vem a pergunta, por que ela não é a concessionária com o serviço de resgate deles que faz? Né? Privado. Então, porque, primeiro, existem algumas lendas. Né? No passado, entendia-se de que o serviço privado de aéreo, né, privado, não poderia pousar em áreas não homologadas. Tá. Então era um questionamento que tinha na época do DAC, antigo DAC, Departamento de Aviação Civil, que foi passando na época da criação da ANAC também, sim, mas que é algo que já está superado. Então, desde que existe uma empresa de táxi aéreo homologada, treinada, com os procedimentos operacionais corretos, ela pode fazer esse tipo de serviço. Né? Então, isso já está superado. Em 2002, foi feita uma edição de uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 2048, que regula esse serviço, viu, Redó? É uma portaria que regula tudo que tem que ser feito entre o momento do acidente até a entrada da vítima no hospital, que é o que a gente chama de APH, atendimento pré-hospitalar. Então, define ali o tipo de ambulância. Então, por exemplo, ambulâncias do tipo D são ambulâncias que tem que ter tais equipamentos e tem que ter médico a bordo. Tem que ter médico a bordo. Tem que ter médico a bordo. Ambulâncias do tipo E são helicópteros. A ambulância do tipo E é a ambulância aérea. Sei. E tem todos os requisitos lá. Que tipo de profissional que tem que ter, quanto tempos que tem para chegar na vítima, tempos para levar a vítima até o hospital. Né? E de acordo com os maiores estudos nossos aí, que é feito no mundo todo, quanto antes você chega na vítima, que a gente chama de minutos de platina, que teoricamente é entre 10 e 12 minutos, né? A gente está considerando aqui 15 no nosso projeto, temos que ter um pouquinho da nossa realidade também, você consegue socorrer uma vida, maior probabilidade de não morrer ou de ter uma menor sequela. Né? Isso tem uma série de vantagens. No máximo 10 minutos. 10 minutos, 15 vai estourando. Estourando. Passou disso, perdeu a vida. E você começa a ter uma chance muito grande de ter salvar. Maiores sequelas e de não conseguir salvar. Tá. Né? A partir dos 15 minutos. A partir dos 15 minutos. Isso é um dado estatístico internacional. Internacional. O mundo inteiro chama isso de minutos de platina. Minutos de platina. Minutos de platina. Quer dizer, o minutos de platina, quer dizer, o ideal o que é? 7 minutos, 8 minutos? 10 minutos. A média na Alemanha, para você ter ideia, é 8 minutos. Não, é 8 minutos. A média na Alemanha. Né? Só que lá já é um paradigma que a gente quer buscar, mas já estão fazendo isso há 50, tem um helicóptero a cada anos. Né? Lá, para você ter ideia, o território alemão é o dobro do território do estado de São Paulo. É o dobro? Dobro. Ou seja, em termos de já comparação. começar a entender. E a população alemã é o dobro da população do estado de São Paulo. Tá. Então, eles estão lá em torno de 84 milhões de habitantes. São Paulo, se pegar a população estimada aí, de acordo com o IBGE, a última pesquisa feita, está em torno aí de 45 milhões de habitantes. Então, então dá para se fazer uma comparação. São Paulo, para você ter ideia, nós temos hoje 3 helicópteros dedicados para o resgate aeromédico no estado de São Paulo. Um fica em São Paulo, um em São José e um em Campinas, para atender essas regiões. A Alemanha tem 125 helicópteros. Meu Deus. Então essa é a diferença. Né? Essa é a diferença, de um país desenvolvido e um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Ou seja, nós temos um bom paradigma para buscar. Agora, é claro que não dá para o Estado fazer isso sozinho. Lá quem faz o serviço é uma mistura do serviço público com o serviço privado. Lá eles têm a ADAC, que é o Automóvel Clube Alemão, que começou com esse serviço. Todo mundo paga uma taxa lá do Automóvel Clube Alemão, como se fosse aqui o nosso DPVAT, por exemplo, né? E usam esse dinheiro para manter o sistema funcionando. Dá para implantar isso aqui em São Paulo? Com certeza, comandante, com certeza. A outra organização que faz isso é uma fundação, que em torno de 50 helicópteros,
que é a DRF. Essa fundação, é uma curiosidade, ela foi criada por um multimilionário, cujo filho morreu numa daquelas autobans e morreu por falta de socorro, demoraram para socorrer. Meu Deus. Então ele criou a fundação com esse objetivo. E o restante do serviço, com mais ou menos em torno de 10%, é o Estado que faz, através da Polícia Federal Alemã, no caso, né? Então é um modelo que a gente pode trazer perfeitamente para São Paulo, né? A gente fez um estudo, eu fiz um estudo junto com o Coronel Gambaroni, que foi o nosso último comandante-geral, né? Que é piloto também, trabalhou 23 anos no Águia, né? Eu fiquei 27 anos no Águia, né? Estudamos muito isso, conversamos com o criador do sistema lá, o Dr. Kruger, lá na Alemanha. É perfeitamente possível de se fazer aqui. O que falta para implantar isso aqui em São Paulo? Onde é que está faltando? Quais são os apoios que precisa? Por incrível que pareça, comandante, primeiro precisa apoio legislativo. É um dos apoios, né? O senhor teve 7 mandatos aqui nos estaduais. É no estado ou no município? Em ambos. O federal aqui. Em ambos, porque assim, existe uma associação das concessionárias de rodovias, né, que eles entraram com uma ação num determinado momento e conseguiram eliminar para não cumprir a portaria 2048. Então, quer dizer, isso que as empresas privadas não atendem porque estão cumprindo uma liminar. Cumprindo uma liminar. Então, eles não atendem. Enquanto o serviço público, o Águia atende a portaria, né? As ambulâncias dos bombeiros atendem a portaria. Sim. Só que as concessionárias não atendem, porque estão sob a tutela de uma liminar que está dando ganho de causa para eles. Por quê? Porque os desembargadores entenderam que, como é um contrato bilateral entre um ente público e um ente privado, é um contrato. Isso. Fez direito entre as partes. E concedeu só para a manutenção das estradas. Não, deu também com relação ao resgate, só que lá não define de que maneira que esse resgate tem que ser feito, nesses detalhes. Quando surgiu a portaria, como a portaria é posterior à data da concessão, eles acharam que essa portaria ia gerar um ônus muito grande, um desequilíbrio econômico-financeiro para esses contratos, e para preservar a relação contratual, os desembargadores entenderam que uma portaria não era suficiente para gerar a obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade. Teria que ser uma lei. Então, qual que é a nossa briga hoje? Através da nossa associação, que estamos acabando de criar, que é a Associação Brasileira de Operadores Aeromédicos. É fazer essa portaria virar lei e ser obrigatório o seu cumprimento. Simples assim. Tá. Né? Essa que é a ideia. O orgulho que você pode ter da sua polícia militar. Enquanto os desembargadores ficam discutindo filigrana, a polícia militar não quer saber. 190 tocou. Em alguns minutos está o coronel Gambaroni lá com seus 23 helicópteros. Agora, comandante, veja bem, se privilegiou a relação contratual, que obviamente está protegido pela nossa Constituição Federal também, mas em detrimento de um bem maior que está previsto lá no artigo 5º da Constituição, que é o bem, é a vida, né? Então está dentro aí das metas do Conselho de Segurança Humana da ONU, por exemplo, que é a preservação e a defesa da vida. Qual que é o bem maior? Né? Preservação da vida. Obviamente. Que é o maior valor humano. Exatamente. Então, enquanto isto, o tipo de resgate que são feitos nessas rodovias, e a gente que conhece muito bem isso, a hora que precisa chama o Águia. Né? E aí o Águia presta serviço para o serviço privado. Sem qualquer contrapartida, porque ele tem que fazer. Ele é obrigado a fazer. É chamado e tem que fazer. Então esse que é o grande problema. Eu costumo dizer que o telefone 190, a Polícia Militar de São Paulo, que eu sempre digo que ela é equiparada às melhores polícias do mundo, as melhores do mundo, uma corporação que atende 40 mil chamados por dia no telefone 190. Olha o conceito que ela tem na população, o respeito que ela tem. Ela não quer saber se tem liminar, se não tem liminar. Ela vai lá, atende o mais rápido possível. Você ligou, lá vai o coronel Gambaroni buscar você. Está ali na estrada e eles vão aflitos para salvar a sua vida. O que é mais importante. Mas a gente estava falando sobre uma coisa extremamente própria desse segmento, que é o atendimento, não é, dos águias nessas estradas que são hoje
concessionárias privadas, né? Agora, veja só, na verdade, não tem aí um interesse, porque no fundo, ao meu entendimento, haveria necessidade de que esse atendimento fosse através de empresas privadas, ou seja, companhia como é na Alemanha, tá certo? Quer dizer, exatamente. Lógico. Por que tem lá 180 e tantas aeronaves? Porque é tudo privado. E outra, privado, na verdade, você tem o interesse de prestar esse serviço em razão do que nós, como contribuintes, tá certo? Porque a gente já paga 2 tributos. O IPVA, tá certo? Que é o imposto, não é, sobre o veículo, e também pagamos o pedágio, que é uma taxa, que é uma forma de tributo. E ainda tem o DPVAT. Tá, e tem o DPVAT, que também você paga quando licencia o carro, verdade? Tem o DPVAT, que é o seguro, não é, de acidente e tal. Que uma outra indústria que inventaram, que é a indústria da multa também. Bota radar em tudo quanto é canto na estrada. Exatamente. E você está tendo multas em cima de multas. E a gente sabe, eu tenho certeza que aqui, todos que estão nos assistindo, já devem ter pago fortunas em multas, eu já paguei. Ah, mas é assim, é só você andar certinho, não dá para andar certinho. Porque é verdadeiras, não é, armadilhas. Você está a 120, de repente, eu posso dizer, eu já fui multado inúmeras vezes quando eu vou para o Guarujá, porque tem um determinado momento ali, próximo da serra, que passa a ser 60, entendeu? E aí, você tem que ser... E outra, o certo seria o quê? Conforme diz o próprio Código Nacional de Trânsito. Tem que tudo estar extremamente bem sinalizado, tá certo? Na própria rodovia tinha que estar 120, 110, como é em qualquer país do mundo, tá certo? 100, 80, 60. Porque você vai falar, bom, se está diminuindo é porque eu tenho que diminuir. Agora não, tem uma plaquinha lá, em minúscula, no cantinho, 60. Como é que você vai saber que é 60 se você já vem a 120, 110? É verdade. Não é? Quer dizer, é verdadeira armadilha para você ser pego e ser multado, que é o meu caso. Fui multado inúmeras vezes. Ah, você não presta atenção. Presto atenção. Só que agora é o seguinte, às vezes eu até me irrito, porque eu falo, puxa vida, eu acho que eu já passei. Não passei ainda. Não, puta, já passei. Não diminuiu a velocidade, fui multado de novo. Entendeu? Quer dizer, é um negócio absurdo. Enfim, esse país, com todo respeito, eu estou aqui ao lado de 2 coronéis, inclusive eu tenho dito, o coronel Edson Ferrarini, para mim, é uma das mais importantes reservas morais desse país. E eu tenho certeza que agora esse novo amigo, o coronel Falcone, Carlos Eduardo Falcone, é também, em razão até da sua vida ilibada, do trabalho que prestou e presta, não é, à sociedade através deste atendimento, né, de transportes e atendimento da aviação através do transporte aéreo, é, sem sombra de dúvida, bruta, não é? Um movimento de qualidade de vida, quer dizer, você encurtar, não é, a possibilidade da pessoa morrer. Não, exatamente. Tá certo? Quer dizer, além disso, diminui a sequela. Diminui a sequela. E quanta gente... Se o Estado conseguisse enxergar um pouquinho mais além, né? Parece que os homens públicos, com todo o respeito, por isso que o senhor tem que votar a ser deputado estadual na Assembleia, e com todo o respeito, o senhor já assume um compromisso aqui, que deputado estadual eleito, o senhor vai lutar para que seja aprovada essa lei, que as concessões, tá certo? Que os permissionários nas concessões sejam obrigados a contratar esse serviço. Porque não tem sentido o Águia, que nós já pagamos, não é? Que está embutido nos nossos impostos, tenha também que prestar serviço das rodovias. Tudo bem, se amanhã for eu, Deus me livre, não é a força da palavra, mas se houver um acidente e eu tiver que ser socorrido por um Águia, tenho que ser socorrido, mas o certo seria ser socorrido por um trabalho e uma prestação de serviço particular. Vamos nos engajar nessa luta do Coronel Falcone. Ótimo. Me comprometo porque ela é saudável, é sadia, é útil e é necessária. Essa luta do Coronel Falcone. E outra, na verdade, as próprias concessionárias podem diluir esse custo, envelopando as aeronaves, colocando anúncio, colocando... Ah, sim. A fonte de recurso tem... São imensas, são várias. Dá para fazer uma parceria público-privada, Exato. Dá para fazer uma contrapartida. Exato. Tem maneiras de se fazer lógico, isso. Lógico. Se
pagar o serviço. Exato. Porque uma outra coisa que tem que ser... A pergunta é o seguinte, coronel, com todo respeito. Quanto custa uma vida perdida? Pois é. Essa é a pergunta. Depende, né? Se for a minha, né? Agora, o problema é... A minha vale muitos milhões de dólares. Com todo respeito, quer dizer. É ou não é? Tem que pensar nisso. Não é? Que é uma outra coisa que só pudesse bem rapidinho colocar, é o seguinte, a gente tem que pensar também, quando você socorre essas vítimas, para onde você socorre? É lógico. Então, eu vou dar um exemplo. Tem mais essa? Tem mais essa, porque eu tenho um exemplo aqui. Aqui dentro da cidade de São Paulo, existe um hospital, na Lapa, que se chama Hospital Sorocabano. Conheço, pô. Certo? Esse hospital está fechado há tempo. mais de 8 anos. E lá você tem um projeto enorme lá, de revitalização daquele hospital, para transformar aquele hospital como um hospital do trauma. E isso desafogaria aí o HC, por exemplo, que é o único local que você tem hoje para levar vítimas de trauma. Sei. Então lá seria um grande centro de referência de trauma, onde desemboca... Como foi durante muito tempo o Hospital do Jabaquara. Exatamente. O Jabaquara também foi para traumatismo craniano. Só que o Jabaquara, por exemplo, está na final do aeroporto de Congonhas. Isso. Né, e você não pode praticamente pousar lá, que você acaba com o tráfego aéreo de Congonhas. Esse Sorocabano está num local que não atrapalha aeroporto nenhum. O hospital tá lá, existe projeto já pronto. Eu tenho esse projeto na minha mão para transformar no melhor centro de referência de trauma do país. Inclusive servir também como captação de órgãos, que é um problema que nós temos aqui no país. Que nós temos hoje, é verdade. De captação de órgãos para transplante, que é uma das coisas que a gente tem que falar. Porque infelizmente às vezes as pessoas morrem no acidente, mas você consegue recuperar outras pessoas e com os órgãos das pessoas. Coração. Então é uma pena ter você passar ali, eu passo ali quase todo dia e vejo o hospital fechado. E a gente precisando disso aí funcionando. Exato, né? exato. Entendeu? Então tem coisas também na parte de infraestrutura que tem que mexer. Que pode melhorar. E pode melhorar e muito, né? Mestres, nós já estamos aqui ao avançar das horas. Graças a Deus, um programa fantástico, né? Que passou tão rapidamente. E nós ainda vamos ver mais imagens agora sobre todo esse sistema particular, inclusive da Alemanha e de outros países, que nós temos obrigação de implantar aqui em São Paulo, especificamente, e em todo o Brasil, para favorecer a sociedade brasileira. E outra, e você que está aí em outros estados também nos assistindo, reivindique isso das suas autoridades, do seu parlamentar, para que esse serviço seja prestado nas estradas concessionárias, que são, na verdade, privadas, através dos órgãos privados, ou seja, que o helicóptero que aterrize lá seja privado, seja pago pela concessionária, tá certo? Os médicos, você vê, olha, quantas oportunidades de trabalho, de profissionais que seriam contratados para prestar esse serviço. Quer dizer, é importante. E isso não é feito. Não é isso, coronel? Exatamente. E eu acho que nosso público está satisfeito, porque houve realmente um bom esclarecimento, e essas imagens aí que nós acabamos de ver, tenho certeza que todos, não é, tiveram a oportunidade de captar muito bem e viram a qualidade do serviço que é essa prestação particular através das companhias aéreas de outros países que fazem esse trabalho diuturnamente. Não é isso? Isso mesmo. Perfeito. Ótimo. Então, as nossas considerações finais, meu querido Coronel Falcone, na nossa Câmara da Verdade. É simplesmente dizer que isso passou a ser para mim um objetivo de vida, né? Poder trazer esse modelo. A gente não tem direito de passar por essa vida aqui e deixar tudo que a gente aprendeu para trás, né? A gente tem que passar aquele legado da gente para frente e tentar incentivar, principalmente os jovens, né, que estão começando suas carreiras aí, a abraçar essa temática, abraçar essa causa aí, né? Então, eu acho que o Brasil pode ter e merece ter um serviço de excelência como a gente tem em outros lugares do mundo. Maravilha. Esse programa, sem dúvida alguma, foi um programa onde o Coronel Falcone trazendo essa ideia fantástica, essa experiência. Eu, nessa minha luta de mais de 40 anos, recuperando vidas, orientando as pessoas sobre a droga,
nós podíamos dizer que esse programa tentou ajudar Deus a melhorar o mundo. Não tenha dúvida. E aí eu faço aqui as palavras do meu querido amigo Coronel Edson Ferrarini. Que bom, não é, que a gente possa estar contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos nossos semelhantes. E Deus, não é, como nosso grande protetor, Rei dos Reis, não é, chefe de todos os exércitos, não é, que nos abençoa diariamente, teve a oportunidade de nos proteger e faço e quero crer que nós vamos conseguir. O seu desafio, a sua luta será a nossa luta. Associação Paulista de Imprensa assume essa bandeira. Nós vamos ter aqui Coronel Ferrarini, se Deus quiser, na Assembleia Legislativa, para lutar também por esse projeto. Enfim, nós temos tudo para tornar essa iniciativa vencedora e nós vamos fazer história mais uma vez. Com certeza. Coronel, uma honra Obrigado. muito grande, prazer, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Redó. Meu ilustre Coronel Edson Ferrarini. Obrigado. Prazer, foi muito bom que vocês tiveram a oportunidade de nos honrar com a sua presença, com a sua paciência. Eu tenho certeza que saíram daqui todos brindados, né, com esse sistema de cultura, de educação, onde nós pudemos explicar um pouco mais sobre a qualidade e a proficiência da segurança pública de São Paulo. Muito obrigado, até lá e um próximo programa Sala de Imprensa.